Vai aqui, gravando. Então, seguindo agora, pessoal, já gravando a nossa aula desta manhã, eu tomei como base o texto sobre hipóteses para que a gente pudesse começar a pensar um pouco acerca da forma como o conhecimento produzido, ou melhor, o conhecimento científico produzido ocorre. Nós tratamos até agora de modo bastante conceitual o que é a ciência, as suas características, as suas limitações, os seus processos internos de transformação. Pois bem, mas dentro do paradigma científico dominante, que nós estamos aqui, através dessa aula, através da difusão de certos conceitos, reforçando, expandindo. Como a gente faz uma pesquisa que se possa chamar científica? Quais são os passos? Quais são os procedimentos que devem ser adotados? Conceitualmente, como a gente define cada um desses momentos? Então, é preciso agora que cada um de nós comece a entender um pouco sobre o fazer científico. Então, vou colocar aqui na nossa área de chat. Então, iniciamos a iniciamos a discussão sobre o fazer científico. Então, isso é importante para distinguir de outras formas de produção de saber. Lembrem, a gente vai ver aqui a ideia de ciência como conhecimento sistematizado, verificável, aproximadamente exato. Ela tem essas características em função da forma como produzida. Toda pesquisa, e agora a gente começa pelo ponto inicial, vamos assim dizer. Vamos dar o primeiro passo. Toda pesquisa, ela nasce da vontade, da curiosidade de entender um determinado fenômeno, de explicar certa situação. Então, vou colocar aqui na nossa área de conversa toda pesquisa nasce da curiosidade em entender determinado fato ou fenômeno social ou natural. Uma pesquisa, ela não nasce para que nós possamos afirmar as nossas opiniões, para que a gente possa dizer que as nossas crenças estão corretas. Não, lembre, a ciência ela não é valorativa. Não existe pesquisa séria, pelo menos, que nasça com o intuito daquela comunidade científica poder dizer que estava correta. Não, ela nasce para desvendar, tirar o véu, tornar mais nítido, mais claro como determinado fato ou fenômeno social ocorre. Ou seja, quais são as variáveis que estão influindo ali naquele fenômeno?
Como como essas variáveis influem? A reação de determinado fato social. Quais são as suas repercussões? Então é isso que a ciência trata. Vamos pegar aqui um exemplo bem característico do direito. Um fato. Há uma determinada, imagina aqui, jurisprudência que confira, ou melhor, que vai conferir a um grupo de pessoas o acesso a um direito. Ao direito à saúde, por exemplo, que até então não se entendia como um direito básico, constitucional. Uma pesquisa científica, ela não surge para dizer se isso é bom, se isso é mal, se deveria ou não deveria se conferir esses direitos. Mas por quê? Quais são as transformações históricas que levaram a que estes fossem assim reconhecidos? Quais são seus impactos sociais? Como essa jurisprudência impacta o mundo jurídico e outras futuras decisões? Isso é fazer ciência, é desvendar a realidade. Então, o que a gente faz aqui não tem nada a ver com opinião, com justificar uma opinião. Às vezes, quando eu estou ali na disciplina de trabalho de conclusão, chega algum estudante, alguma estudante, e diz assim, olha, eu sei a resposta, professor, só preciso confirmar. Eu falo, olha, se você sabe a resposta, não precisa nem pesquisar. A gente deve partir do desconhecido, da curiosidade. Porque se a gente acredita que tem essa resposta, a gente vai entortar, a gente vai macular os dados, mesmo que de forma intencional, para, ao final, encontrar o que a gente já esperava. E lembre, a pesquisa, ela se aproxima da verdade. Ela não é uma verdade absoluta, inquestionável. E quando a pessoa parte já de uma crença, a crença é algo inquestionável. Então, você não está fazendo ciência, você está ali exercitando as suas vontades, o seu ego. A gente tem que partir sempre na construção de uma pesquisa científica com a dúvida. Como que determinado fenômeno é possível? Como que, diante do atual contexto, tal situação ocorre? Como ela ocorre? O que influencia na sua ocorrência? Então, assim, dessa curiosidade, dessa inquietação, nascem as pesquisas científicas. E aí, a gente avança. Uma vez esse sentimento de curiosidade vivo em nós, qual é o próximo passo? É a escolha de um tema. A escolha de um tema é ponto central para definir uma boa pesquisa. Nosso próprio trabalho vai ser assim algo bem singelo, mas não por isso menos sério. Na tentativa de desenhar aqui uma espécie de esboço de um projeto. Então já comecem a pensar em duplas, em trios. Na próxima aula eu vou trazer maiores informações acerca do trabalho. Comecem a pensar que tema relacionado à nossa área de estudo, o direito,
causa curiosidade em vocês? Vocês têm vontade de entender um pouco mais? Que fenômenos humanos, fenômenos sociais, atravessados pelo direito, provocam algum desconforto em vocês que vocês querem entender? Então, a escolha do tema, pessoal, passa, para não dizer 100%, na maior parte das vezes, pela nossa própria relação como pesquisadoras e pesquisadores com um determinado aspecto da realidade. A escolha do tema é atravessada pela nossa relação com o assunto em ela. Mas aí Sara vai dizer, professor, mas como fica aí a questão da objetividade? Ou seja, você não vai estar influenciado por essa vontade, por essa curiosidade, e por conta disso a pesquisa ficar meio atravessada, meio torta, e a gente passar longe dessa verdade provisória? Eu diria que durante muito tempo, Sara, esta foi uma questão dentro das ciências humanas, das ciências sociais, aonde que o direito se encontra. Mas um autor, um sociólogo, talvez um dos mais importantes, que já andaram pela Terra, um alemão chamado Max Weber, ele escreve um livro chamado A Objetividade nas Ciências Sociais. E ele vai tentando explicar um pouco como é possível ciências que lidam com o humano, e nós somos seres de afeto, em alguma medida, podemos nos relacionar com objetos de pesquisa que não são pedras, que não são partes do corpo humano, que não são outros animais. Como é possível? Como nós podemos ser objetivos? Objetivos aqui distanciados objetivos, vou colocar aqui, ser objetivo, é igual, significa estar distante do objeto. O objeto que a gente está estudando, da coisa, dito em outras palavras, que nós estamos estudando. Então, como isso é possível? Se nós nos parecemos, vivemos num mundo estudado. Ele diz, olha, seria muito... Max Weber fala, olha, seria muita ingenuidade nossa, acreditar que a objetividade, que a precisão dos nossos estudos estivesse pura e simplesmente em nos isolarmos do nosso objeto. Não. Porque o simples fato de escolhermos entre milhões de possibilidades de pesquisa. Então, imaginem, a gente pode pesquisar tudo.
Tudo. Poderia se pesquisar aqui a participação das mulheres na magistratura superior, poderia se pesquisar a violência ou a participação étnica nos tribunais de júri, poderia se pesquisar o processo de modernização do judiciário brasileiro, poderia se pesquisar a relevância e os princípios que norteiam as jurisprudências a partir dos anos 2000. Nossa, a gente poderia ter milhões de entradas de pesquisas, de escolhas de tema para estudar. E ele fala, olha, não está na nossa relação próxima com o tema a objetividade. Acreditar que nós conseguimos ter este distanciamento do tema, vou colocar aqui, acreditarmos que nós podemos ter esse distanciamento do tema é uma ingenuidade. Que antes de dar maior precisão, trazer maior confiança aos estudos, rouba essa confiança, porque disfarça, não permite que os nossos leitores, que as nossas leitoras percebam a nossa relação com o tema. Ele vai dizer a objetividade, portanto, não está na nossa proximidade com o assunto a que desejamos estudar. Não. A objetividade nas ciências sociais está na forma como nós apresentamos, não, mas nós desenvolvemos, aplicamos os métodos científicos. Então, a objetividade não está estritamente relacionada à nossa proximidade com o objeto. Mas, sim, no respeito aos métodos científicos determinados para estudar o mesmo. Então, a cientificidade vai assentar no respeito aos métodos que nós vamos previamente apontar como aqueles mais adequados na tentativa de capturar, de extrair daquele nosso objeto as informações necessárias para a nossa análise. Então, ele disse, imagina você ter que estar distante, você não ter que ter nenhuma relação com o objeto que você vai estudar. Imagina, você passa décadas, você passa uma vida inteira tendo que estudar algo que para você não faz nenhum sentido. Seria uma pesquisa vazia de sentido. Imagina que eu chegar aqui para a Ingrid e dizer, Ingrid, você vai passar agora a sua vida profissional acadêmica estudando direito sindical. Talvez para a colega esse assunto, esse tema não traga nenhum carisma. E por conta disso, nenhum interesse, nenhuma curiosidade científica.
Percebem as conexões? Weber está dizendo a curiosidade científica, e por conta disso, a nossa relação do tema, e de certo modo, a nossa proximidade com o tema, não invalida, não nos rouba a objetividade necessária para a análise. Porque a gente deve apresentar previamente no projeto quais os métodos nós utilizaremos, quais bases teóricas serão mobilizadas para estudar, qual é a problemática que vai ser dada ali, ou seja, que pergunta nós queremos fazer ao nosso objeto. E este nosso objeto, como ele foi recortado do tema, que é algo maior e mais abstrato. Notem, todos esses procedimentos científicos, eles vão estar expostos nos projetos. O autor, a autora tem que apresentar. Então, é nesse fazer científico que estará o resguardo, as garantias de que o que está sendo produzido ali é ciência e não opinião. E não simplesmente a escolha do tema. Weber diz, olha, que triste seria eu fazer uma pesquisa na qual o pesquisador, a pesquisadora não tenha nenhum interesse no tema. Seria uma pesquisa bastante vazia, sem criatividade. E aí ele se engana quem pensa que a objetividade está no distanciamento do pesquisador em relação ao tema. Não. A objetividade nas ciências sociais está no respeito aos procedimentos científicos. Assim, qualquer uma, poderá pegar aquele projeto, poderá pegar aquela pesquisa e, lembrem, verificar, porque a pesquisa científica é verificável. E verificar se aquelas técnicas, aquelas teorias, aqueles conceitos eram os mais adequados. E, a partir daí, poder fazer a crítica ao trabalho. Mas a crítica ao trabalho pela boa ou não execução dos procedimentos, pela boa ou não mobilização da teoria. E não se a pessoa tem alguma relação com o tema. Joia, pessoal? Conseguiram pegar essa ideia da objetividade e do distanciamento? Sara nos pergunta, algumas pessoas estão tendo dificuldade em assistir às aulas gravadas. Está aparecendo em um vídeo privado. Ah, boa, Sara. Verdade. Seguinte, a última aula, como ela estava gravada, e era de um semestre anterior, para não ficar um monte de vídeo na página, no meu canal, eu boto em privado. Só que quando eu abro aqui, claro que está o meu login, eu consigo acessar. Eu não me dei conta que para os outros ele está privado. Sim, eu vou colocar em público. Então, logo assim, terminando essa aula, eu vou colocar o vídeo em público. Ele tem em torno de meia hora, mas eu sugiro os 15 minutos finais, aonde eu vou falar um pouco, e aí eu repito aqui, sobre o tema, objeto, problema e hipótese. Mas eu vou retomar aquela aula ali, uma vez lido o material, o capítulo 6, ela teria um caráter mais introdutório para a gente avançar, mas eu vou fazer essa breve introdução e ele vai ter, então, portanto, quem assistir, a função de reforçar e ir mais no detalhe naqueles conceitos. De antemão aqui eu peço desculpas, não me dei conta. Claro, para mim ele abre porque está no meu login,
mas outros viriam como privado. Verdade, obrigado por lembrar. Isso deve ter acontecido com a turma da noite também. Aí já estará resolvido. Até 9h30 está resolvido. E ainda bem que não é um vídeo muito longo. O mais importante da última aula era a leitura, porque nós vamos avançar aqui naquelas etapas apontadas no texto e introduzidas pelo vídeo que vocês não puderam assistir, mas que estará liberado. A pesquisa científica, ela nasce de um projeto. Então, a pesquisa científica, vou colocar até aqui, sempre nascerá de um projeto. Porque pensem comigo aqui, se nós estivermos construindo uma casa, a gente não pode chegar na loja de materiais de construção e dizer assim, me vê ali 5.000 tijolos, 400 sacos de cimento, umas 10 lajes, uma colher de massa e mais uma areia. Largar tudo isso em cima de um lote e começar a empilhar ali aqueles tijolos, botar uma aguinha ali naquela massa de cimento, aquele pó de cimento, fazendo uma massa e tentando juntar. Não dá? Provavelmente não vai nem parar em pé. A gente nem vai saber para onde ir. Opa! Que data tá lá, Ana Luísa? Você pode conferir para mim, por gentileza? Que aí eu já escrevo para ele agora. Se eu não tinha me enganado, nós tinha ficado dia 23, não? Quinta-feira. 20... Então, você colocou com a gente pro dia 23, aí no calendário que ele mandou, ele colocou no dia 16 e dia 23 vai ter prova de psicologia jurídica. Vou conferir, mas obrigado Mas por com a você. gente você tinha marcado 23, aí eu fiquei meio 23? confusa, que aí eu fiquei com medo agora de cair Não. as duas provas no mesmo dia. Não, se ocorresse isso, não se preocuparia, porque é 24 horas, né? A minha prova fica aberta 24 horas. Então, ela abre dia 23, ela vai abrir dia 23 às 7 da manhã, e ela vai ficar aberta durante 24 horas. Até dia 24 às 7 horas da manhã, ela vai continuar aberta. Mas eu vou pedir para Tadeu para ele verificar se eu mandei o errado ou se ele se equivocou lá, mas conosco aqui está marcado certinho, dia 23. Eu resolvo isso e peço para ele entrar em contato com vocês, pode ser? E aí eu creio que ele deva escrever, entrar em contato ainda hoje. Bom esses avisos, que conforme a gente não tem, vamos dizer, uma visão global, porque a gente não está presencial, a gente também não tem ido à faculdade assim como vocês, essa falta de conversa cotidiana, tudo baseado em e-mails e anexos, às vezes a gente se perde. Mas não há de ser nada. A nossa prova não, tem 24 horas de duração, de abertura, né, para ficar aberta 24 horas, e aí vocês terão sempre bastante tempo, assim. E não é uma prova tão extensa, como eu havia comentado, mas mesmo assim, eu vou falar com ele. Seguindo. Então, a gente precisa, para
avançar na construção do conhecimento científico de um projeto. A gente precisa, portanto, planejar o que faremos. E não dá para simplesmente chegar e sair conversando com pessoas sem método, sem técnica, sem saber o que a gente quer, sem ter objetivos traçados. Então, antes de tudo, é preciso planejar, e esse planejamento ele é apresentado através de um projeto de pesquisa. Então, o projeto foi antes de tudo. E o projeto ele começa com a definição de um tema, ou melhor, com a definição temática. Todo pesquisador, toda pesquisadora tem um tema que é bastante caro para si. Algo que lhe toca. A mim, por exemplo, são as organizações da sociedade civil e a sua relação com o Estado. É isso que eu tenho pesquisado desde que eu estava lá na graduação. O meu trabalho de graduação, de conclusão de curso, ele tratou sobre jovens em conflito com a lei. Eu tentava entender, na oportunidade, quais as motivações, lembrando que a minha formação é em sociologia, eu tentava entender o que motivava jovens da região do Vale dos Sinos, que é uma classificação lá da Grande Porto Alegre, como jovens que moram na região do Vale dos Sinos entram em conflito com a lei. Os mais diferentes conflitos: roubo, furto, assassinato. Como que eu ia saber que jovens tinham praticado isso? Eu não poderia sair perguntando nas ruas. Então, eu entrei em contato com a FASE, que seria o equivalente ao IASES aqui para nós. Lá é FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo. E aí, depois de muita burocracia, e burocracia necessária, eu entrei em contato com 10 jovens que estavam ali na condição de reincidente, porque eu queria entender, porque às vezes uma vez pode ser o acaso, mas uma segunda, talvez, na minha hipótese, havia intencionalidade ali dos atos. Então, eu fui pesquisar como que jovens entre 14 e 17 anos, como eles escolhem, como se deu a sua entrada no conflito com a lei. Então, ali eu fui desenvolvendo esse meu tema. Um tema que para mim é importante. E não é porque era importante para mim, como vimos, que eu não teria condições de estabelecer uma relação objetiva com o tema e conseguir, a partir dali, produzir conhecimento. No mestrado, eu ainda segui nessa relação sociedade civil e Estado. Só que eu queria entender se o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente da cidade de São Leopoldo, a principal do Vale dos Sinos, consegue captar as demandas dos jovens e transformar ela em políticas públicas. Porque se eles entram em conflito com a lei, minha hipótese inicial era que não existem políticas públicas para atender às questões postas por esta população. No doutorado, já, eu fui tentar entender as transformações históricas
do Conselho Estadual dos Direitos Humanos aqui do Espírito Santo. Como nos últimos 30 anos, do final dos anos 70 até metade da década de 2010, como este conselho se organizou, quais foram suas fases, seus principais apoiadores, adversários, recursos mobilizados, como mudanças de entendimento do que são os direitos humanos. Então, esse é o meu tema, que pode ser, então, resumido em relação da sociedade civil e o Estado. Notem, então, aqui que nos projetos futuros, no nosso esboço aqui da disciplina, definir o tema é o ponto de partida. Pensar também as suas relações com o tema. Então, uma vez definido o tema, tomem nota, escrevam. Olha, esse tema me interessa ou nos interessa por conta disto, daquilo outro. Coloquem ali já em palavras, no texto ali, o que vocês sabem daquele tema, sabem de modo objetivo. Comecem já a procurar informações em relação notícias de jornal, dados, bibliografia relacionada a esse tema. Comecem já a explorar a realidade. Isso é indispensável, pessoal. Indispensável mesmo. Porque o tema é uma espécie de... O tema é algo amplo e abstrato. O tema é como se fosse um grande pano de fundo, do qual a gente recorta apenas uma fração, retira dele um objeto. O tema, portanto, ele é amplo, genérico, bastante abstrato. E dele a gente vai retirar ali um fragmento a ser estudado. Pensar que a gente tem o sangue, todo o sangue do nosso corpo. Mas para entender como o sangue funciona, como ele é composto, como ele interage com os outros órgãos, a gente precisa de todo o sangue? Não, a gente tira uma fração de uma pessoa em uma determinada época da sua vida. O mesmo ocorrerá na definição do tema. O tema é algo bastante amplo, geral, abstrato. E nós vamos retirar, vamos fazer um recorte, tirar uma fraçãozinha desse tema. Vamos criar um objeto para poder estudar. Então, notem no exemplo que eu dei em relação à minha própria trajetória. O tema, Estado e Sociedade Civil. Nossa, é muito amplo, é muito abstrato, pode ser 1000 coisas. Mas eu não queria estudar tudo, queria só uma fraçãozinha, que é o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de uma cidade específica em um período histórico específico. Aí, opa, notem, eu não estou mais falando de algo agora genérico, estou falando agora de algo concreto. Então, uma vez definido o tema, que pode ser direitos humanos, direito previdenciário, princípios jurídicos, fundamentos filosóficos do direito, algum ramo específico. Os temas podem ser diversos, que vocês começaram agora a ter aqui nesses 2 semestres em contato com as inúmeras disciplinas.
E a partir deste tema, nós vamos dar o próximo passo. Então, o tema é a porta de entrada. A sua escolha é o movimento que a gente vai fazer agora em direção à ciência jurídica. Onde cada passo adiante, nós nos afastamos de valores, costumes, dos outros tipos de conhecimento. E avançamos dentro da ciência jurídica. Então, a gente faz, primeiro, para a elaboração de um projeto, a escolha do tema. Uma vez escolhido o tema, a gente deve agora fazer o que? A definição, a construção do objeto. Então, cada uma aqui, em duplas e trios, deverá começar a pensar qual o meu objeto de estudo. O que é particular a este tema que eu quero estudar? Vocês viram, assim eu espero, no texto que eu deixei para ser lido na semana passada? A construção do objeto é este recorte, é essa delimitação do tema. Se o tema é algo amplo, genérico, abstrato, muitas vezes, o tema, o objeto, não. O objeto é específico, concreto. Ele está inserido em uma temporalidade, em uma espacialidade, que vai permitir com que nós nos aproximemos dele. Mas a Alice vai dizer, tá, Antônio, mas me diga então, como que eu faço então a delimitação do meu objeto? Como é que eu vou recortar do tema uma fraçãozinha dele para ser estudada? Como é que eu tiro esta gotinha de sangue e coloco no microscópio para poder pesquisar? Porque é isso. É como se o tema fosse todo sangue e nós temos que tirar uma fração para ver como ela representa o todo. A construção do objeto, então lembrem, cada um aqui vai estudar um objeto derivado de um tema. No fundo, estamos estudando um tema, mas de caráter mais específico, o que nos interessa aqui é um objeto. Então, o objeto, a sua delimitação, se dá através de três, vou colocar aqui, três passos. Três passos para a elaboração de um objeto de pesquisa científica. Primeiro é a delimitação conceitual. Tem que delimitar o que a gente quer estudar, o conceito que a gente está tratando, por exemplo, aqui. Beatriz, vamos imaginar, queira lidar com direito de família. Nossa, direito de família é um tema bastante amplo, bastante abstrato, pode ser muitas coisas. Mas aí a colega diz, não, professor, eu quero direito de família, mas eu quero tratar aqui sobre sucessões. Opa,
vamos afunilando. Então, o processo de delimitação, a gente poderia, grosso modo, chamar de um afunilamento. Quero falar de sucessões, mas quero falar de sucessões quando envolve o direito de filhos que não foram reconhecidos a ter parte na herança deixada após a morte do pai. Como se dá esse reconhecimento? Como é feita esta partilha? Como esses herdeiros, herdeiras acionam a justiça? Se fazem ser reconhecido a despeito da morte do genitor biológico, do pai biológico, melhor, do genitor. Notem que a colega partiu de algo bastante amplo, direito de família, e foi delimitando conceitualmente, foi se aproximando conceitualmente do objeto. Agora, quando ela fala, não, eu estudo ali as relações de sucessão, de herança, de pessoas que não tiveram em vida o reconhecimento paterno. Então, o primeiro passo na construção de um objeto é fazer essa delimitação, se aproximar conceitualmente daquilo que se almeja estudar. Ficou claro, pessoal, o que eu quis dizer? Com delimitação conceitual, com aproximação e recorte do tema. Podemos avançar? Querem que eu trate isso com um pouco mais de cuidado? Por favor, não se reservem o silêncio. Podem falar. Ingrid dando aí o seu ok, Lara também. E aí a gente vai passar para os outros pontos, os outros 2 pontos que são necessários aí no avanço em direção ao objeto. Dante também dando o seu ok. Beleza. Obrigado aí, pessoal. Vamos agora, então, ao ponto B. Uma vez feita essa delimitação, conceitual, essa aproximação ao tema, do tema ao objeto, perdão, nós temos que agora fazer uma definição espacial. Ou seja, famoso onde. Onde os fatos, onde o objeto que eu quero estudar ocorre. Então, esse direito à sucessão, onde? No Brasil? Na China? Existem variações dentro dos estados, dos municípios? Então, é preciso pensar o onde. Existem alguns direitos aí, imagino que não, mas que são particulares ao campo ou à cidade. Notem, é preciso definir o onde. No direito, quando a gente está falando, menos no direito tributário, quase todos os direitos são nacionais. Um ou outro vai ter uma particularidade relacionada ao município ou ao Estado federativo. Mas mesmo assim, onde?
porque muitas vezes a gente vai estudar a recepção de alguns direitos no Brasil, e aí a gente pode fazer um estudo comparativo com outros países, mas é preciso definir o onde. Principalmente se a gente está falando de territórios, de legislação eleitoral. Então, onde os fatos ocorrem? Então, fazer um recorte espacial, pessoal. Então, olha, eu quero estudar o direito de sucessão de filhos fora, não, ou melhor, de filhos não reconhecidos no Brasil. É aí que eu quero estudar. Não é na América Latina, não tem como ser só numa cidade, porque o direito ele é estatal, vamos assim dizer, do Estado-nação como um todo. Não é na Argentina, não é no Chile, não é nos Estados Unidos, não é na Grécia, muito embora pode ter sido influenciado por lutas em outros lugares, mas eu quero estudar aqui, a sua recepção aqui. Então, o onde sempre é muito importante. Então, pense, onde eu quero estudar as coisas que estão acontecendo? E aí a gente vai para o terceiro elemento indispensável na construção, na elaboração de um objeto, que é a delimitação, definição temporal. Isto é muito importante. Definir dentro de marcos temporais os acontecimentos do nosso objeto. Ah, eu quero estudar, então, direito de sucessão de pessoas que não foram reconhecidas pelo pai no Brasil, mas desde sempre, desde lá dos primeiros invasores portugueses e seus filhos e filhas com as nativas ou outras mulheres que para cá vieram também, fora das suas relações matrimoniais legais? Não. Eu quero estudar apenas a partir de uma determinada mudança no código lá de processo civil, na lei que regula essas relações ali familiares só entre 2010 e 2020, levando em conta só as transformações legais dentro desses marcos temporais. Então, é preciso também dizer quando. Definir o quando é importante, pessoal. Ah, eu quero estudar aqui direito do consumidor. Direito da pessoa, em que casos a pessoa pode devolver, o que lhe é assegurado quando da compra de um objeto. Tá, mas onde? Ah, quero estudar isso aí levando em conta aí o PROCON de Linhares. Tá, mas desde sempre, desde que existiu o PROCON de Linhares? Não, desde que foi estabelecida determinada regulamentação lá no Código do Consumidor, quando ele foi reformado lá em 2015. Estou chutando aqui, pessoal. Reparem, dizer quando é importante, porque a temporalidade é fundamental. Você não pode tratar acontecimentos da Primeira República com coisas que estão acontecendo agora. Então, a temporalidade dentro da ciência é fundamental. Então, notem aqui, pegando o nosso exemplo inicial,
Olha, eu quero estudar o direito de sucessão de filhos e filhas não reconhecido, a herança de um pai biológico no Brasil, considerando as transformações legais a partir de 2010. Quem passa a ter direito a ser reconhecido? O que é preciso para ser reconhecido? Como se dá esse reconhecimento? Quais as implicações na partilha? Notem, tivemos que recortar de um tema bastante geral, bastante abstrato, um objeto específico, como se nós pudéssemos agora tomá-lo nas mãos e olhar com maior detalhe. A gente não está mais falando de direito de sucessão, a gente está falando de algo bastante peculiar. A gente pode avançar ainda nessa delimitação. Olha, vou tratar só de casos que envolvam disputas de terra, ou não, só direitos que envolvam ali quando o que os filhos não reconhecidos lutam por ações em uma empresa, ou quando a sucessão é por bens sobre propriedade intelectual, sobre os direitos autorais do pai. Olha, ele tinha um livro, o livro vende muito, e esses filhos e filhas não reconhecidos vão ter direito, levando em consideração o Brasil, levando em consideração transformações na legislação que se dão em um tempo, a partir do novo, chutando aqui, Código do Processo Civil. Notem que fazer essas definições é promover a objetividade. Então, notem o que falávamos lá no início da aula. A objetividade não está na escolha do tema como um todo, mas sim nos processos que nós desenvolvemos, na delimitação, na construção do objeto. Os objetos, eles não existem por si, eles são construídos intelectualmente pelas pesquisadoras e pelos pesquisadores, justificando cada uma dessas delimitações. Você tem que dizer por que essa delimitação no tempo, no espaço, nos conceitos, explicar por que isto é relevante para nós. Então, notem aqui que nós já demos os nossos primeiros passos, pessoal. Deixa eu achar aqui. Os primeiros passos da construção de um projeto de pesquisa científica. Definimos o tema, construímos, delimitamos um objeto. Ó, delimitar, dar limites, não é o todo, é a parte, ou uma parte desse todo, que nos interessa investigar o que é e como funciona. E não nos interessa aqui dizer se algo é bom, ruim, justo, injusto, belo ou feio. Não. A gente não tem que dizer isso aí em relação ao nosso objeto. A gente tem que dizer como ele é, como ele funciona, como ele interage com o todo da qual ele é uma parte. Isso é fazer ciência. E a gente vai ver que na próxima aula, que em relação a este objeto,
nós temos que levantar outros dois elementos, que é um problema e uma hipótese. Repare que nós temos o que agora, o que estudar. Mas temos um objeto. Mas qual é a pergunta? Qual é a curiosidade que nós temos em relação a esse objeto? Podem ser muitas. Nós temos agora um objeto. O direito de filhos e filhas não reconhecidos no Brasil entre a sucessão de bens, principalmente quando esses bens forem propriedades rurais, a partir ali de mudanças do direito de sucessão de 2010. Tá, mas o que a gente quer saber disso? Agora nós vamos ter que levantar uma problemática, construir uma pergunta científica em relação a este objeto e, ao mesmo tempo, propor uma hipótese, uma resposta provisória a esta pergunta, que vai ser verificada ao longo da investigação e que, ao final, poderá ser comprovada ou desestimulada, abandonada. Então, notem que na próxima aula nós vamos dar os outros dois passos necessários na construção de um projeto científico, que é a construção de um problema, e problema aqui, lembrem, não tem nada a ver com valorativo, não é um problema prático, não é um problema com o sentido valorativo de algo ruim, não. É problema no sentido de dúvida, de curiosidade, de ainda não entendermos como aquele objeto se comporta. E hipótese é a resposta provisória, provável para esta pergunta. E é provisória, provável, porque nós ainda estamos no momento do projeto. Nós ainda não fizemos as pesquisas que tornem esta hipótese em um conhecimento aproximado da realidade. Entendido aqui, então, pessoal, o que é o tema, a hipótese? Conseguem ter um vislumbre do que veremos na próxima aula, o problema e a hipótese? Sei que estamos aqui ainda dando os primeiros passos na produção do conhecimento científico, mas é importante que demos esses passos com solidez, com firmeza, para não cairmos logo ali adiante nos juízos de valores e nas opiniões. Certo? Obrigado, Rafaela. Da minha parte, era isso, pessoal. Esta aula ficará disponível a partir de domingo para os demais colegas que não nos acompanharam aqui de modo síncrono. Mas terão acesso. Terminando aqui a aula, eu já vou lá no meu canal do YouTube e colocar de modo público. Eu não me dei conta, e a colega muito bem lembrou, agradeço, que estava lá privado o vídeo da última aula. Então, irei agorinha, encerrando aqui a nossa aula, lá no canal e tornará-se público. Lembrando o que eu sugeri assistir ali a partir do minuto 15. O vídeo é curto, onde a gente vai ter ali maiores explicações sobre tema, objeto, problema, hipótese. E ainda continua valendo a leitura do texto que eu passei para a última semana, o capítulo 6, hipóteses, onde lá dentro está
conceitos de tema, objeto, problema e das hipóteses em si. Foi uma satisfação tê-las e tê-los aqui, pessoal. Semana que vem voltaremos. Maiores novidades sobre o Legislativo Municipal nas minhas redes sociais, Antônio César MS. Um abraço. Tchau, tchau, turma.